A Epístola de Judas. Judas foi informado por uma crise que a igreja do primeiro século, composta por judeus messiânicos, estavam enfrentando. Judas disse que o seu projeto de imediato era escrever um livro aos santos e queridos irmãos em Cristo Jesus, uma mensagem que continha palavras calorosas e afetuosas, compartilhando entre eles sobre os bons assuntos de salvação que receberam através do Messias. Mas esse plano foi atrasado, disse ele, quando ouviu as notícias urgentes dessa igreja, pois os irmãos estavam correndo o risco de perderem a fé em Cristo Jesus. Essa pequena e vigorosa carta de Judas nos traz à memória a imagem de um impetuoso profeta, igual àqueles do Antigo Testamento. É uma carta com um grande alarme. Judas escreve sua carta igual como se ele pegasse um alto-falante e saísse gritando pelas ruas, em alto e bom tom. Tome cuidado, fazendo soar o alarme. Preste atenção. Ou melhor, como está escrito em toda a Escritura Sagrada. Despertem, despertem, filhos de Deus. Levantem, ó povo de Israel. Acordem, acordem, lutem, lutem. Avante, servos do Senhor Jesus Cristo. Há uma batalha pela frente. Lutem pela fé que uma vez foi dada aos filhos de Deus. Judas se posiciona como um arauto do rei, como um sentinela que vigiou a noite toda na torre, como um guarda, e pela manhã toca a trombeta anunciando: o inimigo está chegando. Aí vem o inimigo está em nosso meio. Preparem-se, servos do Senhor, soldados de Cristo. Vistam-se das armaduras, estejam prontos para guerrearem, porque dentro do povo de Deus se enfrentaram muitos homens ímpios, como a semente da serpente, que distorcem a verdade de Deus em mentiras, usam a graça de Cristo para viverem uma vida de libertinagem imoral. Judas é como o farol no meio do mar, brilhando e brilhando, acendendo cada vez mais a luz para iluminar na escuridão da noite e orientar a tripulação, e acender uma visão para os marinheiros, alertando-os das fortes ondas do mar, que estão carregadas de espumas sujas, cheias de pecados horríveis e nojentos, com fedor de águas poluídas, como fossas caseiras. Judas, o servo de Jesus Cristo, é como uma árvore plantada junto às águas doces do ribeiro, que dão as folhas viçosas, que não se secam, e seus frutos são colhidos todo mês. Mas não são assim os homens maus, que entraram no meio do povo de Deus, pois eles se fazem de bonzinhos, mas eram, na verdade, lobos disfarçados de ovelhas, mestres corruptos, líderes religiosos, cães gulosos. Esses são falsos profetas. Eles são árvores que, mesmo no outono, não dão frutos. São árvores que são arrancadas pela raiz e estão duplamente mortas. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. Esses mestres corruptos influenciaram a Igreja de Cristo a pecarem contra o Senhor e a abandonarem sua fé em Jesus. A falta de comprometimento moral com Cristo afeta o modo de viver verdadeiro na lei do Senhor, pois eles corrompem a graça de Deus e a usam como uma licença para pecar, a fim de arranjarem uma desculpa para sua vida indecente e imoral, para fazer o que eles bem queriam, especialmente quando o assunto era sobre dinheiro e sexo. Esses falsos mestres também rejeitaram a autoridade de Jesus e os seus ensinamentos. Judas só queria que a igreja soubesse que ele não estava surpreso com o surgimento desses mestres corruptos. Na verdade, o comportamento deles são de raízes antigas, desde a eternidade passada, nas regiões celestiais. E nos ciclos da vida se repetem e se repetem com a história do povo hebreu. E ainda nos dias de Judas com os primórdios da Igreja de Cristo. E também se repetem em nossos dias atuais. Os seus pecados são rebelião contra a autoridade de Deus, sexualidade imoral, rejeição dos mensageiros de Deus, idolatria, vida de libertinagem, tais como bebedeiras, festagens, glutonarias, adultérios, contendas e etc. São avarentos e arrogantes,
amantes de si mesmos, são acusadores, se autopromovem e fazem tudo por dinheiro e interesse particular. Esses tais não possuem o Espírito Santo, não são guiados pela Ruach Kadosh.